Meu irmão, minha irmã, com a graça de Deus, nós vamos hoje dar mais um passo na nossa meditação sobre as bem-aventuranças, né? Aí é o terceiro passo, né? Para atingir aí a verdade, para atingir os altos níveis espirituais, né? Para atingir o chamado templo da verdade, né? Então nós vamos estudar hoje, com a graça do Senhor, Mateus 5, versículo 5. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vou ler novamente. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os bem-aventurados mansos. Bem-aventurados mansos. Manso é a pessoa que se dobra à vontade de Deus. Veja bem. Manso é a pessoa que se dobra à vontade de Deus. Ele está aqui, ele vive aqui neste mundo para fazer a vontade de Deus. Então esse é manso. Essa bem-aventurança se alcança no Salmo 37, versículo 11, nos diz assim. Salmo 37, versículo 11. Ela vai nos dizer assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, né? Na fartura de paz. Então, são os homens que padecem sob o mal, sem se deixarem contaminar pelo espírito de amargura. Então, veja bem esse outro passo aqui, né? Nós já vimos 3 passos aí. Aliás, o terceiro passo, vimos 2, né? Os que choram, os humildes e agora os mansos, né? Então vejam bem, são as pessoas que passam por esse vale de lágrima e não se deixa ficar aí com o espírito de amargura, raiz de amargura no coração. É esse aqui que é o manso. Mas ele tem paciência, possui a qualidade aprovadas por Deus. São semelhantes a Natanael, isto é, um israelita em quem não há dolo, que está escrito lá está escrito em João, né? João capítulo 1, versículo 47, Jesus Cristo nos fala desta pessoa. João capítulo 1, versículo 47, ele diz assim: ele disse-lhe, Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso é Natanael falando, né? Disse-lhe Filipe, vem ver. Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há mancha. Era uma pessoa sem maldade, ele era uma pessoa mansa, ele era uma pessoa humilde e simples. Esperava no Senhor, esperava a salvação de Israel. Então nós temos que ser mansos e esperar em Deus. Esperar em Deus. Então é uma pessoa contrária a Jacó, né? Que antes de se tornar Israel, Jacó era um homem perigoso, porque não era digno de confiança. Ele fazia qualquer coisa para levar vantagem. Jacó era esse personagem. Ele fazia qualquer coisa para levar vantagem. Então veja bem, Jacó era um homem assim, dessa forma, né? Então precisava tomar cuidado com Jacó. Ele não era de confiança, né? Então fazia qualquer coisa. Ele não importava o que fazia, ele queria levar vantagem. Não importava o que fizesse, né? Tem muita gente assim. Então tal pessoa não é mansa. Não é mansa, ainda que isso fosse a destruição do seu próprio irmão, ele não importava, né? Vemos aí em Gênesis capítulo 27, versículo 35. Gênesis capítulo 27, versículo 35 nos diz assim. Ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a sua bênção, né? Veio Jacó, veio com engano para com Isaac, seu pai, e tomou a bênção que era de Esaú, seu irmão. Então, quando Deus lhe muda o nome, ali no Vale de Jaboque, que é uma passagem muito interessante, que ele luta com Deus, e aí ele passa a chamar Israel.
daquele momento em diante, ele passa a ser uma pessoa mansa. Então passou também, de hora em diante, a ser uma bênção para as pessoas. Então somente uma pessoa que é mansa, ele pode ser uma bênção, porque o violento, ele é perigoso, as pessoas têm que ter medo dele, né? Então, quando Deus o abençoa, então ele passa a ser uma bênção. Vemos isso em Gênesis 47, versículo 7, que nos diz assim: e trouxe José a Jacó seu pai, e pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Então Jacó abençoou o rei do Egito, o rei da potência daquela época, né? Então ele abençoou, ele tinha poder, do momento que ele passou a ser abençoado por Deus, de ser uma pessoa mansa e humilde de coração, então ele passou a ser uma pessoa que podia abençoar. Uma pessoa violenta não abençoa, uma pessoa perigosa não abençoa. Só abençoa a pessoa que é mansa, que é humilde, que é simples. Quem é abençoado, abençoa, né? Quem é abençoado, abençoa. Então todos aqueles que nascem com o verdadeiro filho de Abraão, filho da fé, e que compartilham da natureza dos verdadeiros filhos de Israel, em contraste com aqueles que são religiosos apenas externamente. E como tem gente dessa forma, né? São religiosos só externamente, está sempre pronto a dar um coice, a dar uma patada, a dar uma mal resposta, acha que é melhor do que os outros. Então tal pessoa precisa se consertar. Leia essa bem-aventurança, é um dos passos para chegar aí ao templo da verdade, né? Então veja bem, mas que a pessoa que no íntimo são traiçoeiros, os fariseus e outros líderes religiosos do tempo de Jesus, que exibiam aí essa forma característica, abominável, condenável de religião. Jesus os chamou de sepulcros caiados, que por fora é muito bonito, mas por dentro era apenas ossos podres, né? Então Jesus Cristo recriminou-os, né? Dizendo que eles eram que nem sepulcros caiados. Então o crente tem que tomar cuidado com essa postura de não ser uma pessoa abominável, violenta, traiçoeira, que aponta o dedo, mas não faz, né? Então vamos ver aí Mateus 23, 27 a 28, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então vejam bem, tais pessoas não é mansa, ele é uma pessoa violenta, é uma pessoa perigosa, que Deus não tem prazer de tal pessoa. Então veja bem, para os verdadeiros filhos de Deus pertencem para os verdadeiros filhos de Deus pertencem a glória da nova aliança. A nova aliança pertence aos verdadeiros filhos de Deus. Nós vemos isso em Romanos, no capítulo 9, né? Versículo 4, que diz assim: que são israelitas, dos quais a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e a promessa. Então essas pessoas aqui, que devia pertencer aos fariseus também, essa aliança, essa promessa, mas por causa da sua violência, por causa da falta de religião verdadeira, da religiosidade falsa, da hipocrisia, para eles foi rejeitado. Então Jesus Cristo viu Natanael, não era meramente filho de Jacó, descendente de Jacó, carnalmente falando, mas era um israelita genuíno, legítimo. Então ele era uma pessoa que lutava com Deus, tinha as qualidades de Deus, as qualidades necessárias de um filho do Deus Altíssimo, né? Homem de oração, homem de comunhão com o Altíssimo, era um lutador com Deus, ele lutava, a vida dele, a preocupação dele era agradar a Deus, viver uma vida de Deus,
nesse mundo perigoso, nesse mundo cheio de traição, cheio de amargura. Ele lutava com Deus, era um lutador para viver a vida santa, a vida de humildade, a vida de simplicidade, a vida de honestidade diante de um mundo todo corrupto. Então ele era um verdadeiro israelita em quem não havia dolo, né? Então era um lutador com Deus. Então para um homem, para um mundo melhor, para um reino de paz, ele era um homem manso e humilde de coração, à semelhança de Jesus, o Messias esperado, né, para fundar o reino de paz. Ele já vivia aquela vida messiânica antes de Jesus aparecer no mundo. E não tinha, era um homem sem dolo, sem mancha, sem raiva, sem hipocrisia. Era um homem de verdade, segundo o coração de Deus, né? E assim, o reino santo será entregue a ele por Deus. Deus lhe dará a sua parte no reino dos céus, né? Esse reino está prefigurado no templo, na terra de Canaã, dada aos filhos de Israel, se andassem em sinceridade de vida, em sinceridade de coração. Então, se eles andassem dessa forma, esse reino pertencia a eles. Vamos ver lá Levítico, capítulo 20, versículo 24 a 27. Levítico 20, 24 a 27, que nos diz assim: E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abominável por causa dos animais e das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas aparteis de vós, para tê-las por imundas, e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerão, com pedras apedrejarão o seu sangue. Então essas pessoas que eram de Deus não podiam contaminar-se com as coisas do mundo, com aquilo que não pertencia, que não pertencia a Deus, né? É como diz aquela artista: isso não pode, isso não pode, isso pode. Para o crente, ele pode andar a vida de santidade, a vida de maldade, de impiedade, de falsidade. Isso não pode. Isso não é ser manso, isso é ser violento. Então a vida do crente é uma vida mansa, uma vida humilde, uma vida simples, leal aos mandamentos do Senhor, leal para com Deus e leal para com o próximo. Então, mas por causa da rebeldia, não foi permitida a entrada deles na terra. Veja bem, eles foram tão perversos, tão hipócritas, que não foi permitida a entrada deles na terra celeste, na terra de Canaã, porque eles não foram sinceros para com Deus, morreram no deserto. Os seus filhos é que herdaram a terra. Nós vimos isso registrado em Deuteronômio, no capítulo 1, Deuteronômio capítulo 1, 34 a 40, que está dito assim: Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens dessa maligna geração verá essa boa terra que jurei a dar a vossos pais. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, cuidado com a sua vida, porque você pode ser reprovado agora, dependendo da postura que você está tomando com a sua vida. Está aqui, olha, que para eles era a terra prometida, no entanto, Deus jurou que eles não entrariam na terra de descanso, salvo Josué e Caleb, filhos de Jefoné, que virá da terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o seu caminho. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu não entrarás. O próprio Moisés foi impedido de entrar na terra de Canaã por causa do pecado do povo. Muitas vezes o pecado do povo leva até o pastor a pecar. Então cuidado, não cometa o pecado, não viva a vida de impiedade no coração, mas com sinceridade. Seja manso, humilde, simples de coração, para poder herdar a vida eterna.
Quem não aceita a direção de Deus para a sua vida é uma pessoa violenta, é uma pessoa que transgride a ordem do Senhor. A igreja é quem foi confiada a palavra dos evangelhos, que são chamados de santificados pelo sangue de Jesus. Paulo recomenda o cuidado com as coisas que irão acontecer por causa de falsos profetas, por causa de falsos ensinadores. Deve ter muito cuidado o crente na sua vida de caminhada para os céus, né? De caminhada para o Senhor. Cuidado com pessoas falsas que existem no caminho dizendo que é às vezes um grande missionário e é coisa nenhuma, é um enganador. Cuidado, analise o que ele ensina, veja o que ele ensina. Vamos ver aí Atos capítulo 20, versículo 29 a 32. Atos 20, 29 a 32, que nos diz assim, que nos diz essas palavras. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e Ele é poderoso, que é poderoso para vos edificar, dar herança entre todos os santificados. Então, cuidado com falsos pregadores, com falsos discípulos, com falsos ensinadores. Muito cuidado com aquilo que você ouve, vê se está de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, a pessoa é falso profeta. Cuidado com tais pessoas, né? E notem que são pessoas santificadas que devem ficar alertas contra os maus costumes. Porque a pessoa que não procura santificação, ele não está nem aí, né? Então as pessoas que são santificadas é que tem que tomar cuidado, que devem colocar o homem contra Deus e o próximo. Muito cuidado em fazer uma coisa dessa. Pois as bênçãos de Deus, as bem-aventuranças, são para aqueles que temem ao Senhor. Salmo 61, versículo 4 a 7. Salmo 61, 4 a 7. Habitarei no tabernáculo para sempre, e abrigar-me-ei no oculto das suas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongará os dias do rei, e os seus anos serão como as muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara de misericórdia e verdade para que preservem nela. Então veja bem, para nós está destinado esse tipo de vida. Nós temos que continuar na vida de dedicação para receber as bênçãos de Deus. A fonte das bênçãos é Deus. Então é o tomar posse por intermédio de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Dessa forma, nós estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ver aí uma outra leitura em Colossenses, no capítulo 3, versículo 24, que nos diz assim: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Vamos servir ao Senhor com alegria, servir Jesus Cristo e receber a herança de Deus. Bem-aventurados os mansos, né? Porque herdarão a terra. Então veja bem, o segredo de ser manso é o colocar em Deus a confiança. É deixar nas mãos do Senhor o destino da sua vida, o destino da sua alma neste mundo e no mundo vindouro. Meditar e gravar no coração suas palavras para servir de arma moral na hora da tentação. Deixar os conselhos do Senhor penetrar no subconsciente, moldando a personalidade e tendo nova conduta. A Bíblia nos deixa registrado que Moisés foi um homem manso, mais que todos os homens da terra. Nós vemos isso registrado em Número, capítulo 12, versículo 3. Número, capítulo 12, versículo 3 nos diz assim: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Esse era Moisés, varão manso, mais do que todos os homens que havia na terra. A palavra manso aqui, se referindo a Moisés,
significa as virtudes da humildade, da ternura, virtude que Moisés tinha, tornando, pois, o digno da posição que ocupava, pois era inocente quanto às queixas levantadas contra ele, tanto pelo povo em geral, quanto por Miriam, Arão e seus irmãos. Essa mansidão ou humildade se faz necessária na vida cristã. O crente tem que ter mansidão e humildade para agradar ao Senhor. Moisés se tornou no Velho Testamento o homem digno de imitação, assim como Jesus também é digno de imitação, sendo modelo de vida para todos os remidos, e exemplo para anjos celestes, e juízo para anjos que serão, e anjos e homens, né, que serão reprovados. Então, na nova dispensação, na nova aliança, chamados de aliança da graça, dos sacerdotes, era exigido por Deus esse tipo de conduta de mansidão e obediência. Nós vemos isso em Números capítulo 18, né? Deixa eu ver aqui. Número capítulo 18, versículo 20. Nós vemos essa recomendação. Números 18, versículo 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio de filhos de Israel. Lembre bem, meu irmão, minha irmã, a nossa herança é Deus. Nós temos que possuir Deus. Deus tem que ser o tudo da nossa vida. Jesus Cristo, né? Para falar assim, tem que ser o tudo na nossa vida. Essa é a nossa herança. Então deviam ser simples, porque Deus era a sua porção. Da mesma forma, é a promessa do Evangelho, né? Está registrado lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, nos diz assim. Romanos 8, versículo 17, nos diz dessa forma assim. Veja bem. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então somos herdeiros de Cristo, para que a revolta, se não toma, na sua volta, né? Não fique contra nós, né, neste mundo, né? Nossa esperança está em Cristo. Nossa esperança está no Pai, no Deus eterno, né? O objetivo da nossa vida tem que ser o ser participante da natureza de Jesus Cristo. Romanos 8, 18 e 19. Nós que vamos ver aqui Romanos 8, 18 e 19, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Lembremos sempre que a mansidão está ligada à obediência. A mansidão está ligada à obediência. E a paciência é o esperar em Deus e ser manso. E aí, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a mansão celestial. Vamos fazer juntos a oração que Jesus Cristo mandou que fizesse. Feche os seus olhos, se você puder. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.